agrada-te, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna alcançar. Minha voz te faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze, ó teu Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu perdão, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus por este hino abençoado, né, meus irmãos? Por tudo que o Senhor já tem feito nos nossos corações, e que Deus continue falando com a sua igreja esta noite, falando com cada um de nós, né? Possamos cada dia mais ouvir a palavra de Deus, colocar nos nossos corações e praticarmos, que não adianta nós ouvirmos, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? Possamos colocar a
palavra de Deus nos nossos corações e cada dia mais permanecer fiel a Ele, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que Ele continue falando aos nossos corações esta noite. Vamos ficar de pé, já fazer uma oração por esta noite maravilhosa que Deus nos concedeu e já apresentando a vida do pastor Carlos nas mãos de Deus para que ele continue usando ele na sua santa e gloriosa palavra, falando aos nossos corações esta noite. Quem precisa mais de oração? Eu e a minha casa. Vamos orar uns pelos outros para que Deus continue nos abençoando. Querido e bendito Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos gratos a Ti, ó Deus, por este momento feliz, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos mais uma vez aqui diante de Ti, na Tua casa de oração, ó Deus, para aprender mais de Ti, aprender da Tua santa e gloriosa palavra, papai. Já estamos, ó Deus, apresentando a vida do Teu Filho nas Tuas preciosas mãos. Que o Senhor venha, papai do céu, falar conosco através do Teu Espírito, através do Teu poder, usando o Teu Filho, ó Pai, na Tua palavra maravilhosa que Tu nos concedeste, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, fala a cada coração, na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que possamos, ó Deus, escutar a Tua palavra e colocar nos nossos corações. Abençoa a vida de cada internauta, a qual neste momento, ó Pai, também está escutando a Tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor possa cada dia mais tocar em cada coração e que possamos, ó Deus, cada dia mais permanecer na Tua presença, firme e fiel a Ti, pois Tu és o Deus verdadeiro, Tu és digno de toda honra e de toda glória, e assim Te agradecemos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Oh Deus, Tu és vivo. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados. Glória seja dada no nome de Jesus. Vamos. Graças ao bom Deus. Aleluia. Mais uma vez, temos o privilégio de entrarmos na casa do Senhor. Eu havia dito aos irmãos, eu estaria pregando aqui o pastor Irineu, mas eu errei, irmãos. Na verdade, é na próxima vez. Eu havia conversado com ele, ele havia me dito que seria na próxima terça, mas eu me equivoquei. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Então na próxima terça o pastor Irineu vai estar aqui dando uma palavra para os nossos corações. Confesso para os irmãos que eu falei para a esposa, vou ficar mais tranquilo hoje. Aí o pastor Alva havia conversado com ele, estava tudo certinho para ele ministrar também hoje, mas ele estava de folga, a empresa chamou 10 horas da manhã, ele teve que atender a empresa. Eu já disse que ele é funcionário, né? Depende do emprego, mas estamos aqui, irmãos. Eu quero, diante daquilo que vemos falando ao longo dessas 2 terças-feiras para trás, concluindo hoje, nós vamos falando a respeito da oração. Não que vamos parar por aqui, falar a respeito da oração. O livro, ela tem, ela é muito rica, a Bíblia é muito rica nesse quesito. E nós estamos falando do livro de Jonas. Veja que Jonas aqui tem 4 capítulos, e nós não saímos do capítulo 1. Ver quanto é rico a palavra de Deus. Se nós fôssemos aqui esmiuçar a Bíblia, ficaríamos nesse livro aqui um bom tempo, porque tem muitas coisas que estão ocultas na palavra. E quando Deus revela o
culto da palavra nos anima a buscar mais. Tem coisas que só Deus nos mostra. E eu digo para os irmãos, até coloquei aquela frase que quando nós começamos a orar, nós começamos a conhecer o céu pelo lado de dentro. Não ficamos somente nesse céu sideral, nesse espaço que a nossa vista alcança, mas a oração nos leva a ver as coisas pelo lado de dentro. E você começa a orar, e Deus começa a te revelar, começa a te mostrar a Bíblia, o contexto da palavra, que vai enchendo o nosso coração. A Bíblia é muito rica. É possível que os irmãos já tenham lido a Bíblia 2 ou 3 vezes, toda ela, ou mais. Quem sabe você já leu centenas de vezes a Bíblia. Mas toda vez que você lê a palavra, ela traz uma nova visão. Ela te dá um novo entendimento, uma revelação diferenciada. E nas minhas orações, eu tenho orado a Deus para que Ele revele o texto lido, o versículo que eu leio, que Ele me revele. E faça isso também, irmão, para que você tenha entendimento. Quando você dobrar o seu joelho, peça, Senhor, me ensina a palavra, me revela o oculto da palavra. Uma palavra tão pequena dentro de um versículo te traz uma gama de conhecimento. Você fala, puxa vida, como que pode isso aqui acontecer? Como que é isso? Eu confesso para os irmãos, eu choro por alguma coisa, quando Deus me revela alguma coisa, e hoje eu aprendi mais uma coisa aqui nesse contexto. E nós quero compartilhar com os irmãos. Eu aprendi hoje, quem sabe os irmãos já sabiam, mas eu aprendi hoje à tarde lendo em casa. Puxei o quartinho ali, e fiquei ali, e eu sou meio mole, a água já desce, sabe, o olho, Jesus, graças a Deus, né? Mas é gostoso, irmãos, é muito bom a palavra de Deus. Então, capítulo de Jonas, livro de Jonas, melhor dizendo, eu vou ler o capítulo 2, e aqui diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a olhar para os Teus santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Mas Tu fizeste subir a minha vida na cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de Ti, ó Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se apegam a ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ação de graça, Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus. Coisa linda, né? A palavra de Deus é ótima. O homem que não tinha esse prazer de orar, de repente, ele lembrou que existia um Deus. E ele disse: das profundezas a Ti gritei e clamei. Se recobrou onde ele estava. E a Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe: vomita Jonas ali na terra.
tenho dito para os irmãos, ela conserva no centro da vontade de Deus. Infelizmente, como já estamos falando nos outros tópicos de ensino, muitos desprezam a disciplina da oração. Compreendo que não é fácil mesmo no tempo. Há algumas dificuldades de orar. Mas quando se impõe uma disciplina, quando nós nos disciplinamos, as coisas se tornam mais fáceis. Cria-se quase em nossa vida, quando nos disciplinamos em alguma coisa, que uma rotina, ou um hábito, dizemos assim. Aquele mesmo hábito, irmão, que nós temos, que quando levantamos da nossa cama pela manhã, a primeira coisa, vou escovar meus dentes. Isso é um hábito, é uma sequência. E isso na nossa vida, no quesito oração, tem que ser disciplinado. E essa disciplina, quando temos essa disciplina da oração, ela nos leva no centro da vontade de Deus. No centro. É o que o Deus mais quer na vida do cristão. É que ele fale com Ele. A oração é uma conversa com Deus. É um diálogo teu com Deus. É expressar a tua intimidade lá no íntimo com Deus. É você e Deus. É como você conversasse com alguém todos os dias. Aquele hábito que você tem de conversar com aquela pessoa todos os dias. A oração é um diálogo. É aquilo que você se expressa, entrega em termos de confiança. Quando você entra na vontade de Deus, irmão, como já disse, infelizmente nem todos eles querem, eles desprezam isso. Eu disse no ensino passado que aquele que despreza a oração são pessoas que não querem que Deus seja o domínio dele, seja o Senhor dele. O homem ou a mulher cristão que desprezam essa prática de oração, ele está dizendo: olha, eu não quero que Deus seja o meu Senhor, eu não quero que Ele me domine, deixa que eu faça do meu jeito, deixa que eu vou agir desta forma. Infelizmente, muitos investem em suas vidas, em seus projetos pessoais. Deus, para essas pessoas, elas não são prioridade. Deus não é prioridade para eles. E eu tenho para mim Deus como prioridade absoluta. Eu ponho para minha casa, minha família, e o que cristão deve fazer. Deus tem que ser a primazia, tem que ser a prioridade em tudo, porque tudo vem do Senhor. Não pensa que nós alcançamos alguma coisa porque nós somos bonitos. Não pensa que alcançamos uma coisa porque eu sou melhor que o meu vizinho, que eu sou melhor que o meu irmão. Não. Eu alcanço alguma coisa porque Deus me proporciona, porque Ele me dá, porque eu rendo-me a Ele e falo: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha prioridade em tudo. Mas hoje inverteu-se os valores. Infelizmente inverteu os valores dos dias de hoje. Esta geração dos dias de hoje, essa geração, ela inverteu. Deus para ele não é a prioridade, de forma alguma. A prioridade é seus projetos. Razão pela qual muitos projetos estão sendo frustrados. E pasme, só lembra de Deus quando a coisa não tem mais jeito. Quando vai de mal a pior. Quantos relacionamentos conjugais? Quantos relacionamentos conjugais que não tem projeto, não tem propósito de Deus? Porque falta ali a oração, porque as pessoas estão mudando os valores.
Estou mudando a forma de servir a Deus. Se Deus quiser, bem, se Ele quiser, eu vou fazer. Muitos relacionamentos, muitas famílias estão trocando essa prática de disciplina em oração a Deus por conta dos seus projetos, das suas ideias, e não busca de quem tem poder para dar. Por isso que nós vemos tantas derrotas, irmãos, na sociedade, e até mesmo nosso convívio religioso. Famílias serão destruídas porque não tomam Deus como prioridade na sua vida, deixaram de servir a Deus na sua totalidade e dizer: Senhor, vai na minha frente, toma frente de tudo, eu entrego nas tuas mãos a minha vida profissional, a minha vida material, a minha vida espiritual, o meu ministério, eu coloco em tuas mãos. Estão deixando de fazer essas coisas, se formam, se estudam, se formam e saem dizendo que são tal, mas sem a graça de Deus, sem oração, não consegue. Famílias têm sido destruídas, irmãos, lares, empresas, por falta de oração. Por falta de oração. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não tem valor algum. Olha, irmão, estamos vivendo isso. Estamos passando por esse momento, nesses dias. Pessoas que pensam que pode continuar fugindo de Deus. E de Deus ninguém foge. Não podem fugir de Deus de forma alguma. Veja o que diz lá em Salmo 139, 7. Ninguém, homem nenhum, foge da presença de Deus. Não adianta o homem tentar. Ele pode até tentar, mas não consegue, porque Deus está em todos os lugares e Ele contempla os bons e os maus. Pode ver. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei de tua face? Para onde Me irei do teu espírito. e para onde fugirei da tua face? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Fugir para onde? Aonde pensamos que vamos chegar sem a presença de Deus? Aonde o homem pensa que ele vai? Para lugar algum. Jonas, no caso aqui, é uma prova incontestável. Tentou fugir de diversas formas. Aonde Jonas foi parar? Entenda, irmão. Entenda isso. Não tente fugir de Deus. Nenhuma mudança de ambiente, nem montanha, nem o mar, nem o deserto, nem mudança de altitude ou latitude ou longitude poderia ajudar Jonas a escapar. Nada poderia contribuir para que Jonas escapasse. Ou seja, nada disso que eu citei pode contribuir para que você escape da presença de Deus. Deus tudo vê. Aleluia. Deus tudo sabe. O homem pensa que ele sabe tudo, mas ele não sabe nada. Antes mesmo de você pensar alguma coisa, Deus já está sabendo. Antes mesmo de você falar alguma coisa, Deus já sabe. A Bíblia diz que Ele conhece o pensamento do homem, o coração do homem. A Bíblia diz que Ele conhece o sentar, o deitar, o levantar do ser humano. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os rins. E olha, irmão, cuidado para não ser esquadrinhado por Deus, porque o dia que Deus esquadrinhar os rins, dói. Luiz sabe o que é isso. O que é sentir dor de rim? Você não tem noção. Ainda mais quando é esquadrinhamento da parte de Deus. É quando ele pega um esquadril, pedreira vem uma e mexe no esquadril, mexe com ferragem, para medir, para colocar certinho no lugar. E às vezes coloca até o prumo ainda, para não ficar torto. Irmão, quando Deus coloca o esquadril,
Deus, vai esquadrinhar o rim, ai, 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 ai. Tudo vai cair na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer para você: não fuja, se cuide para não cair na mão do Senhor, porque é doído. Ai, 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 ai. A Bíblia diz que Deus açoita aquele a quem Ele ama. Ele ama o cristão, Ele ama você. Só que algumas correções, muitas vezes em nossas vidas, é para nós colocarmos no esquadro. O camarada andar na linha, porque crente torto não tem vez. Crente fujando, tipo Jonas, não tem vez com Deus. Se rebela contra Deus. E quando você vai para a Bíblia e pega o que é rebelião, é comparado como o quê? Quem sabe? Quem se rebela é comparado como pecado e feitiçaria. O que tem de feiticeiro, rebelde, é a Bíblia que diz. O que tem de crente feiticeiro, não tem noção que são rebeldes, estão achando que está certo, andando do jeito, não, estou certinho, estou certinho. Fácil não. A rebelião tem tomado conta no coração de muitas pessoas. Muitos crentes que são rebeldes contra Deus. E tenha certeza, o prumo de Deus está aqui. Aleluia. Tudo é cair na mão dele. Tudo. Entenda uma coisa, meu irmão. Parte de muitas tragédias, escute isso. Parte de muitas tragédias poderiam ser evitadas. Parte de muitas tragédias poderiam ser evitadas em oração. Muitas coisas de ruins que aconteceu conosco ou com alguém poderiam sim ser evitadas se estivéssemos orando, se estivéssemos buscando a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, entendam uma coisa, irmão. Oração que eu estou dizendo aqui não é aquela oração que você senta na mesa, obrigado Jesus por esse pão e amém. Está apresentando isso a Deus. Não é aquela oraçãozinha que você levanta pela manhã, Jesus, estou aqui, abençoe meu trabalho, amém, e sai correndo. Não é isso. Eu estou falando é você pagar preço. 2 horas, 3 horas de madrugada. É você dobrar o joelho e ficar ali gemendo, ainda que não tem nada para falar. A oração que eu estou falando é você esfolar o joelho e ele começar a ver. A oração que eu estou falando é quando você começa a doer o cotovelo e não tem posição, você vai com a cara no pó. A oração que eu estou falando é aquele preço que você paga, que só você sabe que precisa. Oração de 15 minutos, amém, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando de oração, é de você descer mesmo, é de você deixar mortificar essa carne no pó, é você descer com a cara no pó e falar: Jesus, é eu e o Senhor agora, é nós dois. Eu só saio daqui, Jesus, se o Senhor me der isso, se acontecer isso, se eu levantar daqui com a certeza da resposta. Oração que eu estou dizendo é como você colocar na mão do Senhor e falar: Senhor, eu entrego isso aqui nas tuas mãos e sei que o Senhor vai me dar vitória. Não é essa oraçãozinha de caçador que a gente faz assim: Jesus, ó, só com o joelho só. Glória a Deus, glória a Deus. Não. Tem hora que eu fico um pouco preocupado, irmão, quando vejo algumas pessoas. Não sou contra,
o mover do Espírito, nada contra, eu dou muita liberdade ao Senhor e gosto de ver o povo se alegrar na presença de Deus. Mas tem camada que você olha assim e fala: Jesus, hein, ó? Você fica preocupado, nosso Deus. Não é por aí. Você não vê a pessoa dobrar o joelho, você não vê a pessoa orar, você não fala nada. E chega rotando grosso, falando grosso, mas não tem vida, irmão, cara. Oração, ela muda muita coisa. A oração muda muita história. Você pensa que a tua oração não tem valor? Tem. Tua oração tem muito valor diante de Deus. Tua oração é conhecida. Você tem um valor imenso, então busque a Deus. Busque o Senhor. Fecha a tua porta como Jesus ensinou. Fecha o teu quarto. E o Senhor te recompensará. Aquela oração secreta. Aleluia. Tem oração em conjunto, mas tem aquela oração que é só você e o Espírito Santo ali. Aleluia. Quando você sente, você começa a chorar. A oração de Jonas. Não tinha ninguém para ajudar ele. Só estava ele e ele. E como Deus responde? Veja bem uma coisa. O ventre do peixe, Luiz, era o oposto de tudo aquilo que Jonas almejava. O que Deus disse para ele: Jonas, levanta e vai para Nínive. Ele levantou, mas a intenção dele era Tarsis. Olha para onde ele estava indo. Só que Deus confunde as coisas. Foi cair aonde? No ventre do peixe. Totalmente oposto do que ele pensava. Eu não tinha noção do que Deus já estava preparando, porque Deus sabia. Deus sabia o que ele ia fazer. Ele queria uma cidade tranquila, sossegada, uma cidade bonita, e ficar lá às pampas, como diz o gaúcho. Ficar tranquilo. Mas ele foi para saber onde? Dentro do peixe. Um lugar escuro, um lugar úmido, um lugar fétido, fedia. Um lugar escuro, dá para entender isso aqui? Um lugar úmido e um lugar que não era bem cheiroso, não. Olha o que acontece com o crente que não ora. Acho que vocês estão me entendendo, né? Aleluia. Olha o que acontece com o crente que não ora. Glória a Deus. Jonas foi parar dentro de um peixe. Um lugar escuro, fedido e um lugar úmido. Na entranha de um animal. Vocês estão captando a mensagem? O que acontece com o crente que não busca Deus? Onde é que vai parar? Deu para entender um pouquinho? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O crente que não ora vai parar nesse lugar. Jonas parou ali. A oração, irmão, ela muda. A tempestade da vida, ela aproxima ou nos afasta de Deus. Entendam isso. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo que enrijece o barro. Jonas esperou chegar ao ventre do inferno para se libertar-se daquele desejo suicida,
Somente ali ele foi buscar a Deus. Naquela condição que agora não tem jeito, eu vou orar. E a misericórdia de Deus é tão grande. Alcançou este homem. O texto que lemos diz que saiu dos lábios do profeta uma oração, uma prece. Capítulo 2 diz que Jonas orou e Deus ouviu o seu clamor. Aleluia! Só que tem uma coisa, irmãos. Deus ouviu. E no capítulo 2, versículo 3, nós vemos que Deus ouviu a voz de Jonas, mas Deus o disciplinou. Deus aplicou uma disciplina na vida desse homem. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Deus disciplinou Jonas, lançando ele no profundo do mar, lançando ele naquele lugar, no vento do peixe, nas profundezas, para que ele pudesse acordar e entender que ele estava errado, e que ele precisava de Deus mais urgente do que nunca. Houve uma disciplina, uma correção na vida desse homem. Veja uma coisa. Deus disciplinou a Jonas, e a disciplina de Deus foi lançada no mar. E agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: quem lançou Jonas? Foi Deus ou foi os marinheiros? Isso aqui eu aprendi hoje. Quem lançou Jonas? Deus. Capítulo 1 e o versículo 11 e o versículo 12. Eu vou ler para os irmãos. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar agitava e estava cada vez mais bravio. Ele lhes disse, Jonas respondeu: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, versículo 13, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia embravecendo cada vez mais contra ele. E o verso 14: então clamaram ao Senhor. Quem clamou? Os marinheiros. Nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como a te aprouve. Agora o verso 15: então levantaram a Jonas e o lançaram no mar. Foi os marinheiros? Foi? E por que Jonas então disse aqui: tu me lançaste nos profundos, no coração dos mares? Por que Jonas disse isso? Quando Jonas fez essa oração, no momento em que ele estava sendo lançado, ele entendeu que os marinheiros eram agentes do juízo de Deus. Quando Jonas cai no mar, a Bíblia diz que o mar se cessa. Eu pergunto para os irmãos: quem foi o homem que disse: aquieta-te, mar? Esses homens, eles eram agentes do juízo de Deus. Apesar que a história diz que eles eram pagãos,
eles estavam ali para trazer uma correção do profeta. E olha que esses homens, esses mesmos homens, eles deram um exemplo para Jonas e para nós, ainda na condição que eles estavam. Eles deram um exemplo de oração. Ao invés de Jonas orar, eles mesmos oraram. Olha o verso 14. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor nos, ó Senhor, nós te rogamos. Nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Quando Jonas então cai no mar, ele percebe que aqueles homens ali, eles eram agentes de Deus para corrigir. Era propósito de Deus. Deus já sabia que Jonas ia fazer esse percurso. Ele pensa que estava fugindo, mas Deus estava só. Irmão, entenda uma coisa. Não adianta nós tentarmos fugir, não adianta tentarmos correr. O melhor caminho ainda é buscar a Deus, o melhor caminho é a oração. Não adianta deixar as coisas para depois. Ore, busca a Deus, fale com Deus, Ele quer mudar a história. Aleluia. Não deixe que Ele usa os ímpios para nos corrigir, não. Quando Jonas cai na água, a Bíblia diz que o mar se acaba. Aí Jesus fala: aquieta-te, aquieta-te dentro. Agentes de Deus estavam naquela embarcação. Existe mais um mistério aqui que eu entendi, que eu aprendi esta noite. Que sacrifício! Veja bem, o verso 16, alguém lê para nós? Alguém lê o verso 16? Olha só, diz que ele oferecera um sacrifício. Como? Se a embarcação deles já não tinha mais nada. Na hora que o vento estava naquela agitação, o texto nos diz que eles lançaram tudo que tinha fora. Eles não tinham nada no barco mais. Fizeram de tudo para salvar a vida deles. Começaram a jogar fora. Tudo que tinha, jogaram fora. Que sacrifício eles apresentaram a Deus. E outra coisa, na época quem oferecia sacrifício era só o sacerdote. Quem era o sacrifício que esse povo ofereceu a Deus? Oração. Hã? Coração? Oração? O próprio Jonas. O próprio Jonas. Eles oraram, jogaram Jonas e ofereceram Jonas em sacrifício, para que eles pudessem ter vida. Aí a Bíblia diz que Deus providenciou um peixe, engoliu a Jonas, e Jonas foi para o coração do mar. Irmão, quem foi o nosso sacrifício? Quem Deus ofereceu como sacrifício para a nossa vida, para que pudéssemos estar vivos? Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! Irmão, é tão glorioso quando lemos a palavra de Deus. Jonas foi o sacrifício, tipologia de Cristo. Aleluia. Diz a Bíblia que Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do animal. A Bíblia diz que o Senhor desceu às partes mais baixas do inferno, lugar úmido, fedido, escuro. Quando Jesus chega naquele lugar, uma luz se acende e as trevas são dissipadas.
dissipada. E o que brilha ali dentro é o brilho de Cristo. Eita, glória a Deus. Aleluia. A luz que alumiava o inferno era só Cristo. Aleluia. Porque o poder está na mão dele. Jonas foi o contrário, ele não teve oportunidade de ver. Foi na escuridão, na angústia, Glória a Deus, aleluia. lugar fedido e úmido. 3 dias e 3 noites ficou naquele animal. Irmão, vamos orar e buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode. Aleluia. Vamos buscar a Deus, porque o Senhor tem pressa em nos abençoar e nos encher da sua graça. Ele quer ser o povo orando, pedindo misericórdia. Não vamos ser igual a este homem, ser lançado no mar, não, de forma alguma. Vamos buscar a Deus. Glória a Deus. O sacrifício que fizeram, eles não eram sacerdotes, Amém, Jesus. mas eles eram agentes enviados de Deus. Aleluia. 3 noites e 3 dias, Jonas ficou confinado ali. Quando eu e você, quando nós confinamos com Deus em algum lugar, em oração, nossas ilusões viram esperança. Quando nós nos confinamos em algum lugar em Deus, a morte torna-se em ressurreição. Praticamente Jonas estava morto, mas pela uma ordem de Deus, ele ressurgiu. Jesus, quando morreu, é possível que alguém disse: acabou. Os discípulos começaram a ir embora. Os 2 discípulos do caminho de Emaús foram embora. Mas quando Jesus deu uma ordem para a terra: devolva, devolva. Aleluia. E a terra obedeceu. Glória a Deus. A morte o deixou. E agora estão os discípulos andando no caminho de Emaús, conversando, e aparece aquele homem. Que palavras trocar entre vós? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês estão conversando aí. O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? Eles começaram a contar para Jesus o que havia acontecido. E foram caminhando. Quando chega num determinado lugar, diz a palavra, o sol se declinava. E Jesus fez com que fosse embora. Não, fica com a gente. Fica conosco. Vamos na minha casa, quem sabe? Fica com a gente aqui. Já se faz tarde. O sol já se declina. Muito perigoso continuar. Em história, a Bíblia nos diz que Jesus entrou e foram fazer um alimento. E na hora que foi fazer aquela oração, que partiu o pão, abriu-se os olhos. Eles entenderam que quem estava com ele era o próprio Mestre, entenderam que Jesus disse que ao 3º dia o ressuscitaria. De repente Cristo some. E um diz para o outro: mas porventura não ardia em nosso coração lá no caminho, quando ele falava conosco? Aleluia. Sentia algo diferente quando aquele falava conosco, com uma alegria. Eles retornaram uns aos outros que eles tinham estado com o próprio Cristo. Aleluia. Mas o interessante é que ele disse: olha, já se faz tarde, o sol já se declina, irmão. Já é tarde, vamos buscar a Deus. Não vamos parar não, já se faz tarde, está acontecendo as coisas aí, já é tarde, a igreja acorda, porque já é tarde. Aleluia. Não tem mais tempo de ficar esperando nada não, já é tarde, o sol já se declina. Jesus está dizendo: eu estou voltando, prepare-se em oração, busca a minha face, porque já é tarde. Já é tarde, não brinca com a tua mente espiritual, porque já é tarde. Aleluia, Deus. Quando nos confinamos com Deus em algum lugar,
a morte torna-se em ressurreição. Jonas era um vaso partido que Deus refez. Era um vaso que Deus reformulou e recebeu uma nova oportunidade. Aleluia. Irmão, todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Todos os dias o Senhor nos concede uma oportunidade. Aleluia. E essa oportunidade está sendo franqueada a muitos, aos nossos irmãos internautas. A oportunidade é hoje de você entender que Deus precisa cada dia mais que você desça, que você busque, que você ore, que você fale com Ele. Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer te encher de graça e te tirar da situação que você está. Aleluia. Só oração muda. Só oração muda, transforma. A oração traz alegria para a alma da pessoa. Aleluia. E a Bíblia, no versículo 17, diz que um grande peixe Deus preparou para tragar Jonas. E Jonas passou aqueles 3 dias ali. Deus tratando com ele, mostrando para ele que as coisas não eram da forma que ele queria, e que ele deveria fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Quem sabe muitos estão fugindo como Jonas, não estão dando mais valor ou resposta para Deus. Deus tem pressa em encher e usar as pessoas nesses últimos dias. A oração produz um milagre devastador. A oração produz um milagre de ressurreição, um milagre diário de ressurreição na nossa vida. Ressurge em nossa vida o autoestima, ressurge em nossa vida a alegria, ressurge em nossa vida o prazer de servir a Deus. A oração ressurge dentro de nós o prazer de ler a Bíblia. Quantas pessoas estão mortas, não tem vontade de ler, não tem vontade de orar, não tem vontade. Irmão, tudo isso se resume na prática da disciplina da oração. Se orarmos, vem o desejo pelas coisas de Deus. O irmão Jurandir, ele veio até aqui e me disse: pastor, vai voltar aquele culto de missão? Que isso? Que desejo? Aleluia. Esse é desejo. Mas me vou dizer uma coisa: há templos por aí que não se abriram, estão fechados por conta da pandemia. Há crentes que estão batendo palma, que se diz cristão, minha igreja está fechada, eu não vou na igreja. Nos 30 primeiros dias, quando fecharam as igrejas, todos os dias, pessoas ligando em casa: pastor, não vai abrir igreja, não vai abrir igreja, mandava no zap, não vai abrir igreja, aquela coisa toda. Agora abriu a igreja, o camarada não veio um dia. Falta oração. Porque eu tenho que ser crente no templo, na minha casa, na rua, eu tenho que ser crente onde eu for. Aonde eu for, eu tenho que ser cristão. Aleluia. Mas às vezes quer vir na igreja para mostrar status, mostrar roupa, mostrar calçado. Não sou contra também vestir, não tem que andar mesmo. O crente é bonito. Mas poxa vida, se apresente a Deus como homem aprovado, como servo, como aquele que realmente quer a presença de Deus. Aleluia. Deus quer mudar ilusão em esperança. Tem muitos iludidos por aí, mas quando nós oramos, essa ilusão sai, e a esperança de um novo dia vem na nossa vida. Aleluia. Aleluia. A oração restaurou o ministério de Jonas. Quando ele orou aqui, Deus honrou Jonas pela sua oração. Deus honrou este homem. Aleluia. Deus restaurou o ministério de Jonas. Aleluia. Deus mudou a história deste homem no capítulo
multidões. Oh, glória a Deus. Aleluia. A oração produz um milagre muito grande. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Jonas não venceu todas as batalhas com uma oração, não. Não. A oração tem que ser diária. Todos os dias, todos os momentos, você tem que estar em comunhão com Deus. Sua espiritualidade de ódio ainda continuou. Lê a história. Mesmo depois que ele sai lá do ventre do animal, ele ainda continuou com aquela espiritualidade de ódio, porque ele queria ver o povo de Nínive destruído. E de certa forma ele não estava errado. Por que não estava errado? Porque o povo assírio, aquele povo que ali morava, era um povo cruéis. As suas execuções que eles faziam nas pessoas era agonizante, irmãos. Eles cortavam as pessoas, eles cortavam as orelhas, furavam o olho das pessoas, cortavam as mãos. Eles eram ruins, eram cruéis. E Jonas tinha uma espiritualidade, mas ele olhava aquele povo e ele sentia repulsa pelo que aquele povo fazia. Mas é aí que entra a história. Não é o meu ódio pelo mundo que vai mudar alguma coisa. A Bíblia diz que eu tenho que orar por eles. Não é meu ódio pelo mundo que vai acontecer alguma coisa, pelo contrário. Jonas, ele queria que Deus executasse de uma vez. Só que Deus disse: calma, Nínive será destruído, fica tranquilo. Então somente profetiza, mostra para esse povo que eu sou Deus. Aleluia. O momento não era aquele, o momento era que Deus queria que Jonas orasse. Aleluia. Que Jonas se apresentasse a Deus em oração em favor daquele povo cruel. Irmão, vamos entender um negócio? Deus, Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Sabe tudo. Deus sabe tudo. O que vai acontecer conosco daqui 1 hora, daqui 20 minutos, daqui 1 minuto, Ele sabe. Isso aí, já disse aqui que está. Deus sabia. Esse povo já estava sentenciado, não ia ser destruído. Então Deus falou: calma, fique tranquilo. Eu quero que você profetiza. Eu quero que você anuncie. Fale com esse povo. Mas aquele sentimento que o Jonas tinha, aquele ódio espiritual que ele tinha, estava atrapalhando a própria vida do profeta. Tem cristão, ele até ora, mas ele quer que Deus faça justiça na hora, ele quer que trucida o joelho no meio e passa. Ah, como eu queria Deus fulminar. Como eu queria que Deus pegasse uma 180 e trucidasse. Tem crente assim, mano. Senta nos altares. Tem gente ruim. Quer que Deus faz o desejo dele. Mas não era o momento. Agora, uma coisa que me chama a atenção: mesmo aquele povo ali, sendo da forma que era, Deus amava. Deus amava eles. Deus não desistiu do povo ninivita. Glória a Deus. Mesmo esse povo sendo do jeito que era, Deus não deixou eles perecer. Aleluia. Aí a gente fala assim: mas como que pode? Aquele camarada era tão ruim e é próspero, abençoado. Irmão, deixa, Deus está trabalhando com ele. Isso que é o contrário. Nós nos achamos assim tão santos, nos achamos assim tão espirituais, que quando às vezes vemos um ímpio prosperar, reclamamos. O tempo de Deus se encarrega. Continue no teu propósito.
Deus ama o povo ninivita, não deixou esse povo. Deus, Ele queria o bem desse povo. Deus não desistiu de Nínive e não desistiu de Jonas. E vou dizer mais uma coisa para vocês, para encerrar. Deus não desistiu de você. Aleluia. Aleluia. Ele não desiste do seu povo. Glória a Deus. Jamais. Deus não desiste daqueles. Você pode achar que você é o mais pequeno, é o mais frágil. Você pode ser o mais... Mas Deus não desiste. Ele quer o teu bem. Por essa razão, Ele nos ensina cada dia a sua palavra. Enquanto tem vida, tem esperança. Só não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar ao Senhor, não deixe de falar com Deus, para que você não caia no ventre da baleia ou do peixe. Desculpa, a Bíblia não diz baleia, diz um grande peixe. Não deixe de orar, para que você não caia no ventre do grande peixe. Jesus está às portas. Hoje ainda a misericórdia de Deus nos alcança. Jesus ainda está divertindo. Igreja, levanta-te e vai. Anuncia a minha palavra. Não seja como Jonas e fuja e vai para o descanso. Porque senão tu serás jogado no ventre do grande peixe. E ali é úmido, ali é escuro, e ali o cheiro não é muito agradável. Irmão, a única coisa que permanece vivo ainda lá embaixo é a consciência. A Bíblia diz: tudo se acaba, mas a consciência permanece. Se formos para a glória, a Bíblia diz que nós nos encontraremos lá. Se descermos para baixo, a Bíblia diz que nós nos reconheceremos lá. A consciência é a única coisa que permanece viva. Lembra da passagem do rico e o Lázaro? Ninguém vai para lugar o inocente. Vai com consciência. Então, eu digo para meus irmãos, para a igreja de Cristo nessa noite: não deixe de buscar o Senhor. Não fuja dos propósitos que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Aleluia. Permaneça, ainda que doa, ainda que difícil, mas o segredo é continuar permanecendo na presença de Deus. O segredo é estar do lado de Jesus. Se estivermos andando com Ele, do lado dele nós vamos bem. Vai vir tempestade, vai vir vendaval, vai vir problemas, afrontas, mas saiba que o Senhor, nosso Deus, está do seu lado, te guardando, te protegendo, porque tu és a menina dos olhos dele. E Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Amém, meus irmãos? Não sejamos fujões, mas que abrimos nossos olhos e entendemos que Deus é o único que pode salvar a nossa vida. Vamos para o joelho, vamos para a oração. Ore, irmãos, a tempo e fora de tempo. Orai sem cessar. Não se abata da oração. Não se abate da presença do teu Deus. Não se apresse em sair da presença dele. Ore em casa, ore no trabalho, ore na rua, na igreja. Aonde você está, vai orando, vai orando, vai orando. E Deus vai te enchendo e fortalecendo, encorajando a tua vida. Busca o Senhor enquanto pode achar. A oração muda. Quer ter vida transformada? Ore. Quer ter vitória? Ore. Quer ver a graça de Deus? Ore, porque Deus quer te abençoar. Vai orando. Está difícil? Ore. Ore. E as portas se abrirão. E certamente nós vamos cantar o hino da vitória. A igreja se alegrará, se fortificará, porque igreja que ora é igreja que vence. Aleluia. Amém? Presbítero Joel, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, os nossos irmãos internautas. Que Deus abençoe. Fica nosso apelo aqui, cada irmão. Ore a Deus e busque a presença do teu Senhor, que com certeza
a tua vitória virá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.